E aí, galera, olha só, terceiro bimestre chegando, tudo novo, na verdade, só que não, né? Bom, quero falar rapidinho com vocês sobre o seguinte: esse barulho que vocês estão ouvindo é o vizinho aqui fazendo um reparo na guarita do prédio, tá? Estão com um maçarico ali, assando, eu acho que alguma manta para impermeabilizar lá. Então, irrelevem esse som, tá? A outra coisa é, o assunto que a gente vai trabalhar aqui hoje tem a ver rapidamente com o que a gente já trabalhou no bimestre passado sobre impactos ambientais, questões de políticas públicas e vacinação, que é, digamos assim, a gente vai meio que fazer o inverso agora. A gente fez ecossistemas, impactos ambientais, políticas públicas, saúde. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer saúde, políticas públicas junto, né? Políticas públicas e saúde. E aí a gente vai trazer as doenças causadas pela falta de políticas públicas, até que nos próximos dias a gente vai estar trabalhando digamos assim, um assunto, o carro-chefe do sétimo ano, que é o que? Animais e plantas, características, descrições, morfologia, tá? É a parte, digamos assim, mais, ao meu ver, particularmente como biólogo, a mais legal de todas, tá? O resto é pra gente poder encaixar, tá? Então, assim, hoje a aula da gente vai ser rápida, não vai ter muita coisa, são alguns detalhes, algumas informações mais técnicas para vocês, mas com o objetivo de levar vocês ao entendimento dessas questões, tá? E em seguida cuidar para que a gente entenda o ponto mais, posso dizer assim, crítico, né, da questão. E aí é onde a gente vai entrar nas ações, tá? Eu vou falar rapidamente aqui para vocês entenderem e depois a gente chega na ação, que vai ser algumas técnicas para a gente sanar um pouco esses problemas que a gente tem no Brasil, tá? Então, a aula hoje vai ser mais geografia, digamos assim, do que ciências biológicas ou ciências naturais, tá? Vai ser uma parte mais humana da coisa, porque quer queira quer não, tem ligação, tá? E vai ter também um pouco de teoria matemática. Não é teoria, na verdade vamos mencionar mais aqui a questão da estatística. Então vamos lá para o que interessa. Indicadores de saúde pública. Esses indicadores são importantíssimos para que a gente possa desenvolver uma sociedade mais igualitária, para que a gente possa ter um melhor desenvolvimento da população como um todo, tá? E esses indicadores, eles partem das ações de saúde pública. Essas ações buscam assegurar a qualidade de vida dessa população, tá? De que forma? Conhecendo e descrevendo as características populacionais e as características naturais daquele local, daquele ambiente em que as pessoas se encontram, tá? Tudo isso para se chegar numa melhor qualidade de vida. E como é que se chega nesse conhecimento e como é que se faz essas descrições? A partir de indicadores. Os indicadores são pontos, vamos chamar assim, que vão apresentar para os estudiosos, para os cientistas, para as pessoas que trabalham com isso, vão dar informações de que é preciso ou não melhorar em algum ponto, voltado para as políticas públicas, tá? Por que políticas públicas, professor? Porque nós vivemos em um país, e se a gente vive num país, existe um Estado, e se existe um Estado, ele, digamos assim, tem a responsabilidade de cuidar dos que vivem em seu território. Então, quando a gente fala de políticas públicas, saúde pública e coisas mais desse tipo, a gente está buscando falar de que o papel do Estado é trabalhar em prol da população, que lhe retribui
com o quê? Com o trabalho, né? Que retribui com a sua, digamos assim, taxação de impostos, o pagamento dos impostos. Tá? Então, o Estado se sustenta com o pagamento de impostos. E, em troca, o governo, o Estado, devolve os serviços e os cuidados que a população precisa. Isso é teoria, tá? Na prática é assim, muito pouco e mal feito, tá? A gente, infelizmente, aqui no Brasil não tem esse serviço de qualidade, mas a busca é essa. Por isso que a gente está vendo isso na escola, para que vocês, futuros funcionários públicos, futuros trabalhadores, futuros políticos, façam acontecer de fato isso. Indicadores são informações científicas que devem ser coletadas e quantificadas por uma metodologia adequada. O que isso quer dizer, professor? Quem desenvolve os indicadores são órgãos que trabalham com estudos principalmente estatísticos. O que são isso, esses estudos estatísticos? Eles fazem levantamentos numéricos, eles quantificam as informações, eles transformam informações qualitativas, por exemplo, uma população, como é que está a questão nutricional, a questão de saúde daquela população, daquele bairro ali. O grupo de estudiosos que vão fazer os indicadores vão lá procurar saber como é que está o peso dessa população, como é que está, o que é que eles podem relatar de felicidade, como é que eles estão se sentindo, como é que é a comida deles, a alimentação deles. Tem muito mais carne, tem muito mais gordura, tem muito mais isso, tem muito mais aquilo. Quando eles têm essas informações qualitativas, eles pegam elas e, com metodologias adequadas, eles adaptam isso para quantidades, para quantificar. Por exemplo, bom é tanto, ruim é X, ótimo é tá numa escala de 0 a 10, digamos assim. E esses valores vão sendo quantificados e vão sendo colocados e analisados para chegar nos que a gente chama estudos estatísticos. Esses estudos estatísticos vão mostrar para a gente índices, que não são indicadores, são índices de algum resultado que esses indicadores foram em busca. Tá? Os indicadores que são, que seguem, na verdade, esses 3 requisitos básicos para que o indicador seja de fato levado em consideração para um estudo, para a população, para que traga algum resultado para a população e inclusive para as políticas públicas. Eles precisam ser relevantes para a formulação de políticas públicas, lógico, porque se não for relevante não adianta perder tempo fazendo uma pesquisa sobre aquilo. Ter consistência, ou seja, respaldo por metodologia científica apropriada. Não é de qualquer jeito que se faz. É preciso fazer as adaptações de acordo com as metodologias. Existem cientistas aos montes elaborando metodologias científicas para fazer esse tipo de trabalho, tá? E ser mensurável. O que é isso? Conseguir contar, conseguir transformar todas essas informações em números, tá? Essas informações em números são importantes para que a gente tenha uma noção de quantidade, de se a gente está muito embaixo, se a gente está muito em cima, se a gente está ótimo, está melhorando, tá? Estou sendo claro? Então, elas devem resumir informações quantitativas, como eu falei, e precisas. Ou seja, não é uma coisa assim, mais ou menos isso não. O mais ou menos tem que ser numerado, é tipo aproximadamente 10%. E o que significa? Sei lá, 65 mil pessoas, um exemplo. Tá? Tem que ter números, tem que ser quantitativo. E com esses números a gente chega nos indicadores. E aí a gente tem uma série de indicadores. O que a gente vai falar nessa aula de hoje são os indicadores de serviços. São 3 os principais que a gente vai trabalhar, que a gente vai falar rapidamente sobre eles. Tá? Nas próximas aulas a gente vai falar de outros indicadores também, buscar ser bem breve em relação a eles, para a gente não se delongar muito nesse assunto.
para que a gente avance e possa falar do que realmente interessa. Então, olha só. Os indicadores de serviços são cobertura de saneamento básico, cobertura de vacinação, cobertura de postos de saúde. Professor, e esses indicadores, por que são eles os que de fato existem ou que a gente leva em consideração? Porque, como eu falei, como a gente está falando de saúde pública, como a gente está falando de o Estado garantindo o direito da população, os serviços que o Estado tem que fazer é para garantir essa saúde. Então, a cobertura de saneamento básico está diretamente ligada à saúde. Então, saneamento básico é um indicador importantíssimo para isso. Mas lembre-se, o serviço de saneamento básico não é só ter o esgotamento. Você tem que ter o esgotamento e o tratamento daquele esgoto. Tem que ter a coleta de lixo, tem que ter a destinação correta, tem que ter todo um aparato. Tem que ter, por exemplo, a drenagem dos terrenos quando chove para não alagar, para não haver a contaminação e a transmissão de doenças. Certo? Tudo isso tem a ver com o saneamento básico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Cobertura de vacinação também tem a ver com isso, né? A gente já falou na aula passada sobre vacinação. E cobertura de postos de saúde. Os postos de saúde que são importantíssimos porque são os pontos em que as pessoas podem chegar para ter o seu atendimento de saúde, para ter os seus cuidados de saúde que não dá para se ter em casa, tá? E até mesmo um acompanhamento com profissionais da área, tá? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e tudo mais, tá no posto de saúde, tá? Então são esses 3 indicadores que aí a gente mensura no país, que pode ser dividido, distribuído pelos estados e pelos municípios. São as secretarias que fazem. O Ministério da Saúde faz, as secretarias de saúde do estado e do município fazem, e também órgãos que foram criados especificamente para isso, como por exemplo o IBGE. Tá? O IBGE ele faz esse levantamento de tudo isso aqui a pedido do Ministério da Saúde, faz os levantamentos estatísticos do Ministério do Meio Ambiente, faz do Ministério da Educação, faz de todos os ministérios, porque o IBGE é exatamente o instituto responsável por fazer esses estudos estatísticos, tá? E aí, o que é que acontece? Só para vocês terem ideia da ilustração, da importância disso aqui. No Brasil, o saneamento básico é algo que ainda tem muito que melhorar. Para vocês terem ideia, acesso a saneamento básico, ou seja, acesso ao esgoto, nós temos como ilustração, eu vou trazer aqui, tá? O abastecimento, digamos, de esgoto, são aquelas casas, aquelas regiões que possuem o esgoto, não é fossa, vamos falar assim. Aproximadamente 12% das casas na região norte possuem esgoto, só 12%. As outras 88% não tem. É um dado muito preocupante, muito baixo. Significa que o que, professor? Esses 88% de casas não são 88 casas, 88%. Se existe 1 milhão de casas, tá? 880 mil casas não tem esgoto. Ou seja, ou é fossa ou joga direto no meio da rua, num rio, no cantinho assim, num córrego, onde for, certo? Isso é preocupante e perigosíssimo. A gente vai chegar nesse ponto. Aqui no Nordeste, a gente tem aí aproximadamente 28% da coleta de esgoto, ou seja, esgotamento sanitário, casas com esgoto para ser despejados seus dejetos, tá? 28%, tá? Muito pouco. Já no Sudeste, isso aumenta muito, né? Até porque é uma região muito mais populosa e uma região muito mais desenvolvida. Digamos, a riqueza do país está na região Sudeste. E lá a gente já tem 78% de coleta de esgoto. É muito mais, nem se compara, né? 50%, digamos assim, 50 pontos a mais. É muito mais.
Só que ainda não é o suficiente. 78% ainda não é suficiente. Se você for comparar com países desenvolvidos como Suécia, Finlândia, Noruega, Nova Zelândia, você vai ver que a coleta de esgoto lá é praticamente 100%. Tá? Israel tem coleta de esgoto de praticamente 100%. E esse esgoto, ele é reciclado, ele é reaproveitado, ele é bem tratado. Aqui no Brasil, de tratamento, olha só para vocês terem ideia. O tratamento de esgoto na região norte chega, quando muito, a 8%. 8%. No Nordeste, 25%, aqui onde a gente está. E a região que tem mais tratamento de esgoto é a região centro-oeste, com 40%. Ou seja, o Sudeste tem mais esgotamento sanitário, mas esse esgoto ele vai para rios. Olha lá o Tietê em São Paulo. Tá? Não é tratado. A maior parte do esgoto do Sudeste não é tratada. Existe, mas ela é jogada nos rios, é jogada nos mares, certo? Poluindo o que for de coisa. E aí, quem é que sofre com isso? Quem mora em regiões próximas a isso. Por exemplo, pessoas que moram perto dos rios, pessoas que moram perto das encostas, onde tem enchentes. Tudo isso é problema de saúde pública, porque a gente vai estar contribuindo com a transmissão de doenças quando a gente joga esses esgotos em locais não corretos, quando a gente não trata desses esgotos, a gente está contribuindo para que ocorra esse problema todo de doenças. E aí aumenta a mortalidade infantil, aumenta problemas de saúde para toda uma população. Então isso daí é o grande ponto que eu quero falar para vocês. Existem formas baratas, simples de fazer saneamento básico. Na próxima aula eu vou buscar falar com vocês sobre isso. Eu fiz alguns trabalhos com esse tipo de saneamento, tá? É o chamado saneamento ecológico. Ele é muito funcional, de baixo custo e é seguro, sem contar que ele traz retornos. A gente vai falar isso na próxima aula para ilustrar melhor e para tornar essa aula um pouco mais divertida, porque eu sei que muita informação dessa é uma coisa muito pesada, muito chata, muito entediante. Eu sei perfeitamente disso. Para mim está sendo, tá? Porque não é uma coisa que eu trabalho muito, não é uma coisa que eu tenho muito hábito de estar trabalhando. É sobre essas questões de políticas públicas, saúde pública e coisas desse tipo, né? Mais voltadas para uma área de saúde ou talvez até para uma área de estatística. Mas é preciso ser falado, né? Existe a sua importância, vocês precisam conhecer de certa forma, mas existe também a parte prática, tá? E digamos até uma parte crítica dessa questão também. E na próxima aula a gente vai falar sobre saneamento ecológico, já fazendo um link com a questão dos impactos ambientais e da questão ecológica da coisa, tá? Ficamos aqui. Dessa vez não vamos ter exercícios, tá? Os exercícios vão vir nas próximas aulas, trabalhando, abordando o assunto como um todo, tá? Continuem estudando e até a próxima aula.